Oi, gente, muito boa tarde para você que está em casa, para você que está acompanhando essa live no nosso Facebook TV Jornal Interior. Hoje eu recebo aqui no estúdio a doutora Cristina dos Santos, ela que é especialista em fertilidade e vai falar sobre fertilidade e gravidez. E você vai conhecer a história de uma mulher que teve trigêmeas depois de 12 anos tentando engravidar. Tem reportagem mostrando a tendência das fotos de pré-casamento e você vai ver também a dica do nosso Nutri Jefferson Arruda, mostrando como a gente pode armazenar os alimentos no armário. E ainda tem uma reportagem sobre as aulas de jiu-jitsu que o Biesp está promovendo com crianças carentes. Então, o que você está esperando? Puxa uma cadeira, chegue junto, o cotidiano está só começando. Olha só, gente, claro que no mês das mães a gente não poderia deixar de tratar sobre esse tema tão importante, que é a fertilidade. E para conversar sobre esse assunto, eu estou recebendo hoje aqui no estúdio a doutora Cristina dos Santos, ela que é especialista em reprodução humana. Muito Exatamente. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Marcela. Seja bem-vinda aqui ao Cotidiano para falar sobre um assunto muito especial. E eu acho que não é nenhum assunto, acho que a gente está tratando de sonho. Sonhos, exatamente. Toda mulher, ela sonha em ser mãe. Mas nem todas conseguem realizar esse sonho por alguns motivos que a gente vai tratar agora. Ok, vamos sim. Quais são esses motivos? O que impede a mulher de engravidar? Hoje tem uma questão social, né, que as mulheres hoje elas estão querendo aqui, ocupar um espaço no mercado, então isso faz com que elas posterguem, elas deixem para engravidar mais tarde. Nós sabemos que aí fica mais próximo da questão da menopausa, isso traz algumas dificuldades realmente. Mas tem outros fatores também, né? Existem algumas doenças, tem fatores genéticos e tem fatores que a gente ainda se estudam as causas. A endometriose é um desses fatores? É, muito forte, muito presente. Eu acredito que em torno de 50% dos pacientes que procuram o consultório, a maioria já vem com diagnóstico de endometriose. Quem tem esse diagnóstico de endometriose, de fato ela consegue reverter, consegue engravidar ou tem um grau que não tem como? Depende muito exatamente disso. A doença ela tem vários estágios, vários níveis, né? E dependendo da gravidade, dificulta sim. Entendi. É uma doença também extremamente dolorosa, incapacitante. A mulher, ela sente muitas dores e aí de fato é quando ela começa a desconfiar que tem algo errado. Exato. E às vezes também é confundido com mioma. O mioma é um tumor, é diferente, né? A endometriose é uma doença que ela acomete na maioria das vezes os órgãos pélvicos, né? Fazendo com que se forme algumas aderências e aí começa a ter algumas dificuldades, né? Os órgãos, o útero, o ovário, às vezes eles ficam fixos, surgem cistos também nos ovários, entendeu? Que às vezes tem que se retirar todo o ovário e aí você já tem uma redução dessa capacidade em relação à questão de gravidez. A senhora tocou num assunto importante que é a idade. De fato, as mulheres elas estão retardando essa gravidez até pelo estilo de vida, pela independência que hoje a mulher tem, não é verdade? Então, qual seria a idade ideal? Até quantos anos a mulher ela consegue engravidar? Veja, cientificamente, assim, né, pelos estudos, pelos trabalhos, se mostra que o auge, vamos dizer assim, o período máximo seria 35, 37 anos, certo? Mas a gente tem casos de pacientes já com 40 anos e que tem uma resposta muito boa. Que conseguiram engravidar. Exato, entendeu? Surpreende. Como também pode acontecer o inverso. Eu tenho pacientes jovens que elas chegam para mim realmente assim, numa situação muito difícil, que exige um tratamento mais especializado. E também, às vezes, essa dificuldade de engravidar não está só na mulher, mas no parceiro também. Também. Inclusive, nós hoje, na clínica Reproducer, nós estamos oferecendo o serviço de análise seminal, que é um exame mais específico, mais focado na questão da fertilidade masculina. Entendeu? Muda um pouco, né, dos espermogramas, que aí é mais um exame que busca, é menos específico em relação à fertilidade. A análise seminal com capacitação, ele foca mais no que a gente quer, entendeu? Investigar de uma forma mais apropriada, mais adequada à fertilidade. Tem mulheres que deixam de tomar um anticoncepcional, né?
deixam de usar o preservativo para poder realizar esse sonho e engravidar. Em quanto tempo que eu libero, que eu posso engravidar? Se eu passar esse tempo, eu começo a desconfiar que tem alguma coisa errada, doutora? A orientação para o casal é o seguinte: a partir do momento que você libera, você tem um prazo de 1 ano para engravidar. Se você não consegue engravidar, você deve procurar realmente ajuda médica para investigar. Passou 1 ano... É recomendável que já busque. Ou tem alguma coisa errada comigo ou alguma coisa errada com o meu marido. Exatamente. E aí começa a investigar e aí é onde vê o que está acontecendo. Se descobre, exatamente. Onde se procura descobrir o que é que está havendo. O estresse, ele pode causar? Muito, também associamos. Hoje, assim, a gente trabalha multidisciplinarmente, né? Eu vejo hoje que a ansiedade, o estresse é um fator, assim, é praticamente corriqueiro. Até porque, assim, o que é que acontece? Todo mês ela fica aguardando a menstruação descer. E a expectativa, isso gera uma ansiedade muito grande, né? Então, assim, cada vez mais isso vai sendo alimentado, né? Eu converso muito, procuro conversar muito com as pacientes sobre isso, oriento que elas busquem uma ajuda especializada, né? Psicoterapia, yoga, meditação, o que elas puderem fazer para diminuir, para relaxar e controlar mais, né, esse nível de ansiedade, eu recomendo também. Como a gente falou aqui, muitas mulheres têm inúmeras dificuldades de engravidar, por inúmeros problemas, e o que podem estar nela ou no parceiro. Agora a gente vai conhecer a história da Jaci, ela que passou 12 anos tentando engravidar, fez um tratamento e conseguiu realizar o sonho de ser mãe. Ela só não esperava, viu, que esse presente viria em dose tripla. Vamos ver. Jaci sempre quis ser mãe, casou e tentou engravidar por muito tempo. Sempre foi um sonho desde pequena. Eu sonhava muito em ser mãe, mas aí quando eu casei, a gente começou a tentar e eu não conseguia. Aí começou a ir para um médico, investigar o que tinha acontecido, fiz um monte de exames e aí descobri que eu tinha as trompas obstruídas. Aí a gente começou a fazer tratamento e fiz um estímulo para ovular, para conseguir. E graças a Deus, com esse estímulo, eu engravidei. Aí veio a surpresa maior, que foi as 3 bebês. A gente esperava uma, mas graças a Deus presenteou a gente com 3. Após muitas tentativas e falsos alarmes de gravidez, procurou ajuda médica para saber se podia ter filhos. Com o diagnóstico certo, começou o tratamento. Precisou fazer uma pequena cirurgia para facilitar a gestação. No início, quando eu peguei o resultado do exame, eu não acreditei, realmente. Eu disse, meu Deus, será que é verdade? Porque tanta tentativa, né, tanto sonho, e 12 anos e eu consegui, aí eu fiquei meio sem acreditar. Mas aí, de imediato, a médica pediu para fazer uma ultrassom. Aí eu fui fazer a ultrassom e realmente eu vi que estava grávida realmente. Aí, quando eu comecei a fazer a ultrassom, aí o médico viu que não era só um. Aí veio o grande susto, né? A gente esperava era um sonho muito grande, esperava sempre um bebê. Só que, quando ele começou a fazer, aí ele disse, olha, não só é um, não. Aí eu já fiquei assustada. Aí ele disse, olha, tem 2. Aí eu mais assustada ainda. Aí ele disse, e tem mais? Eu disse, mais, doutor? Ele disse, sim. Aí ele disse, olha, tem 3. Aí eu disse, meu Deus. Aí comecei a rir, né? A hora a minha sensação foi de dar risada. Aí ele disse, parabéns. É muito difícil alguém conseguir ficar grávida de 3. Aí eu assustada ainda, sem acreditar, né? Mas, assim, ao mesmo tempo muito feliz por ser 3, por ter conseguido. O sonho de ser mãe parecia até distante e impossível para Jaci. Depois de uma espera de 12 anos, veio mais rápido do que ela esperava e chegou em dose tripla. Há 6 meses, Jaci deu à luz a Maria Cecília, Maria Vitória e Maria de Fátima. Foi uma surpresa muito grande. Foi muito emocionante na hora. Deu uma tremedeira nas pernas, mas graças a Deus deu tudo certo. As 3 Marias bagunçaram a rotina de toda a família. Todo mundo precisou ajudar a cuidar das pequenas. Josefa sai de Caruaru e viaja até Riacho das Almas para cuidar das sobrinhas 2 vezes por semana. Muito trabalho mesmo. É porque é 3, né? Aí quando acorda às 3 tem que ter 3 pessoas para poder ajudar, fazer mamadeira, trocar fralda, essas coisas todas.
É muito trabalho. Ai, que coisa tão boa. O primeiro dia das mães da Jace, Jace, deve ter sido de fato emocionante. Bastante. 12 anos tentando. Exato. Ela fez esse tratamento e conseguiu realizar o sonho em dose tripla. Que coisa tão boa. Até eu me surpreendi quando ela me informou que fez a ultrassom, que aí evidenciou, né, mostrou os três saquinhos. É realmente assim, eu digo, poxa, Que bom, né? Que bom. Deus presenteou. com certeza. Ô, doutora, como que é feito esse tratamento de fertilização? Veja, de acordo com o que se diagnostica, né, de acordo com a dificuldade, a gente tem, eu digo assim, eu considero como se fosse vários estágios, né? Então nós temos aqueles casais que a gente praticamente não encontra dificuldade, e aí o tratamento é um tratamento mais simples, é feito no próprio consultório, onde eu oriento, medico, acompanho com as ultrassonografias, e aí a gente vai tentando chegar ao momento, digamos, o momento D da ovulação. E aí o casal é orientado a ter relações sexuais naquele momento, naquela hora, naquele dia. E aí, não funcionando, isso pode ser feito várias tentativas, eu sempre digo assim, mesmo em reprodução humana, nada é 100%, tá certo? Então, porque tem muitos fatores, coisas ainda que ainda se estudam, né? A gente está tem congressos aí que a gente está participando, o pessoal internacional de fora está vindo, muitos médicos, muitos cientistas. Eu acho que reprodução é a única área da medicina que a gente ainda trabalha em cima de tentativas de tratamentos que ainda não estão realmente consolidados. Então se muda muito. Você hoje orienta um tratamento, você utiliza um tratamento, aquilo ali está funcionando, aí de repente muda, surge uma droga nova e a gente vai tentando, né? Entendi. E eu considero intermediário uma inseminação artificial, Era tá isso que eu ia certo? perguntar. E o top do tratamento, que é exatamente para aqueles casais que realmente têm obstrução de trompa, o marido tem alguma deficiência muito gritante em relação aos espermatozoides, aí a gente parte para a fertilização in vitro. E essa fertilização in vitro, ela preserva o óvulo da mãe e o espermatozoide do pai? A fertilização in vitro é o quê? É a fecundação fora do organismo materno, né? Então eu tiro a célula materna, o folículo ou óvulo, e pego o espermatozoide, isso é feito em laboratório. Sim. Numa placa a gente faz a fecundação e aí vai gerar um embrião. Você acompanha o desenvolvimento desse embrião em torno de 3 a 5 dias e aí transfere para o útero o embrião já formado. E esse embrião, ele pode vir a não pegar, como eles falam? Pode sim, acontece muito. Tanto é que, assim, quando você faz uma fertilização, a orientação é você colocar 2 ou 3 embriões. Isso a gente também faz uma base em cima da idade. E, assim, 5% realmente evolui para uma gravidez gemelar, trigemelar, entendeu? Não é tão frequente. Então, assim, eu digo assim, como você está arriscando um tratamento que, além de muito caro, exige muito dos dois, do casal, da mulher, por medicações e o psicológico também, né? Você está ali ansiosa, está esperando, é um desejo que o casal tem, não é só a mulher, é o casal. E né? assim, é muita expectativa, é muita manipulação, é muita invasão também, tá entendendo? As medicações são todas injetáveis, então você tem que tomar a medicação todo dia. Ainda bem que é um período curto, né? Em torno de 10, 12 dias de tratamento no mês. Todos esses processos são processos que a gente começa e termina dentro do mesmo mês. Então, você engravida naquele ciclo, entendeu? O resultado é para sair, final do mês a gente já está, ou então assim, 30 dias, a gente já está sabendo se está grávida ou não. E o bacana é que a grande maioria consegue realizar o sonho. Ainda de bem. ser mãe. Isso é ótimo. Não é verdade? Exatamente. Ai, o que percentual é muito bom. Eu fico assim, estou super satisfeita com os resultados. Que bom, e a gente também fica satisfeita em conhecer também a história da Jace, que eu fiquei, linda. de fato, emocionada, porque você viu uma pessoa que está há 12 anos tentando realizar esse sonho e ser mãe, a senhora é mãe, sabe disso, eu também, é a melhor coisa que tem na face da Com Terra. certeza, vale a pena. Vale a pena investir. É verdade. Obrigada, doutora. De nada, Marcela, foi um prazer estar aqui e poder passar essas informações, né? A gente que agradece. É um caminho aqui muito bom para a população ter conhecimento que a gente oferece o serviço na cidade. É verdade. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta tem uma dica de maquiagem mostrando como mudar a cor da base. E você vai ver uma reportagem sobre a tendência dos ensaios de pré-casamento. Me espera que eu volto rapidinho.
De volta com o cotidiano. Olha só, gente, as fotos de pré-casamento são um charme só, né? Elas mostram todo o romantismo dos pombinhos antes do casamento. Atualmente, muita gente tem mudado o cenário das fotos e fotografado em lugares aqui no interior. A tendência é usar os espaços que a cidade oferece. Confere aí. Tirar fotos antes do casamento é um hábito que nasceu já há algum tempo. O ensaio de pré-casamento, como é conhecido, é uma sessão de foto onde os pombinhos são fotografados em momentos de puro romantismo. As fotos, geralmente tiradas em praias e fazendas, servem para mostrar os preparativos dos noivos para o dia do sim. E foi isso que Camila e Lucas fizeram. O casal decidiu fazer a sessão no ponto turístico mais conhecido de Caruaru. O Monte Bom Jesus virou cenário para as fotos do casal. Se você aproveita um cenário da sua cidade, você também vai economizar em outras coisas, porque, por exemplo, para viajar, você também vai gastar mais, né? Então, ficaram fotos muito bonitas, a gente aproveitou bem o cenário do monte e economizamos. O lugar perfeito para a sessão das fotos é que Lucas e Camila se conheceram aqui. Nós nos conhecemos aqui em Caruaru, a cidade nos apresentou, nos deu essa grande honra. E o morro ele nos foi sugerido pela nossa fotógrafa e de início a gente conversava com ela dizendo que queríamos um local que transparecesse espontaneidade para nós. E o morro ele nos rendeu várias fotos que foram maravilhosas e tem uma em particular que inclusive vai estar sendo mostrada depois, que ela foi uma foto super espontânea e a fotografia ela é isso, ela é você transbordar de espontaneidade e nesse caso foi uma fotografia de amor que foi muito bem aproveitada. Iago e Núbia ganharam as fotos de pré-casamento de uma amiga. Escolheram 2 cenários para os cliques, um deles bem inusitado, uma lanchonete. A ideia foi exatamente que acontecesse assim, um ensaio mais íntimo, sabe? Que não ficasse tão convencional, como muitos casais têm feito, né? Sempre aquelas mesmas fotos e aquelas mesmas poses, as mesmas fotografias. Então a ideia do café era muito singular, porque parecia muito tanto comigo quanto com ela. E no quarto também, porque passaria mais essa impressão de algo mais próximo, mais íntimo, diferenciado. Talvez a gente procurou alguma coisa que fosse a nossa cara, que fosse parecido conosco. Apaixonados por café, o casal decidiu levar as xícaras para o ensaio de pré-casamento. Eles amaram o resultado. Não poderia ter saído melhor, assim. Eu acho que se fosse num local aberto, não captaria tanto a nossa essência como casal. E aqui, como foi no quarto e no café, conseguiu captar exatamente a nossa essência como casal mesmo, assim. Quando a gente sai para conversar no café e quando a gente está no quarto conversando também, sabe? Então ficou bem íntimo. Gente, às vezes a gente esquece que a make em casa acaba. E acaba comprando uma tonalidade errada da base. A dica da Mirtes de hoje é mostrando como a gente pode mudar a cor da base. Vamos ver. Olá, boa tarde, Marcela. Eu me chamo Mirtes, sou maquiadora e hoje eu vim trazer uma dica. Quando você tem uma base e de repente você pensa que aquela base vai dar super certo para o seu tom da pele e quando você vai aplicar a base ficou ou muito clara ou muito escura. Então eu vou trazer essa diquinha que com a ajuda de um produto que ele vai adaptar a sua base, então você não precisa ter várias bases para você fazer essas misturas para que dê certo para a sua pele. Estamos aqui com a modelo Milena. E vamos começar aqui com a dica sobre esses 2 produtinhos, que são os adaptadores de cores. Então, por exemplo, você comprou uma base que está escura para o seu tom da pele. Então, a gente tem esse produto que ele vem na cor branca e você vai dar algumas gotinhas para que essa base ela fique um pouco mais clara. De repente, você comprou uma base que ficou muito escura, ficou muito clara para o seu tom de pele, aí você vem com esse outro produto que ele tem um tom mais amarronzado e aí você vai conseguir adaptar para ficar mais próximo do seu tom de pele. Então estamos aqui com a Milena e vou fazer a aplicação da base, no caso pensando que ela comprou a base um pouco errada, ficou um pouco escura para ela. Nesse lado aqui do rosto dela a gente aplicou a base, né, e nitidamente a gente já consegue ver, né, que essa base ficou bem mais escura que o tom da pele dela. Então desse outro lado eu vou mostrar a gente fazendo a misturinha de colocando a base e algumas gotinhas do adaptador de base, certo? Então a gente coloca aqui. Agora assim, não tem uma medida assim bem exata, a gente vai colocando
coloca aqui a base e vai pegar o produto no tom claro, que ele é o branco, e a gente vai colocar uma gotinha e a gente vai fazer a misturinha. Após a gente ter feito a misturinha do produto, a gente já conseguiu mais ou menos assim o tom, a gente olhando. E se também não, você vê que não deu certo, você pode aplicar mais uma gotinha, não tem problema, porque você vai adaptar. Então a gente pega com um pincelzinho kabuki e vai dando as batidinhas na pele dela. A outra dica importante que a gente tem para passar é que é importante que você faça a misturinha desse produto antes de você aplicar a base sobre a pele, porque depois que a base já está aplicada, fica mais difícil de você corrigir o tom. Porque a base já estando aplicada, a gente não consegue, porque aí você vai querer esfregar na pele, aí vai sair a base do lugar, não vai ficar um acabamento bonito. Então você vai misturar antes e também quando você está misturando antes, você realmente consegue ver o tom para chegar no tom certinho. Aí aqui a gente quis mostrar bem, no caso a base, né, ela tá claramente bem diferente aqui do tom da pele dela, mas com a ajuda aqui dessa dica do produtinho, a gente conseguiu uniformizar aqui e ficar no tom mais próximo aqui, tanto do pescoço dela quanto aqui do braço dela. E aqui a gente vê que tá bem diferente, né? Então, Marcela, essas foram as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Mirtes, obrigada, viu? Arrasou. Beijo. Ó, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta tem uma dica do nosso Nutri Jefferson Arruda, mostrando como a gente pode armazenar os alimentos no armário. Me espera que eu volto rapidinho. De volta com o cotidiano. Olha só, você sabia que nem tudo pode ir para o armário na hora de organizar as compras do mês? Pois é, o nosso Nutri Jefferson Arruda explica pra gente os motivos. Vamos ver. Oi Marcela, boa tarde. Hoje eu estou aqui na casa de um telespectador para dar dicas de como deve-se organizar a despensa, o armário, da melhor maneira. Então vamos lá conferir? Estou aqui com a Sandra, ela que é responsável por fazer os alimentos aqui na casa, por preparar toda a comida. Sandra, me mostra onde é que você costuma guardar os alimentos? Sandra, então pelo que eu estou vendo aqui, você armazena arroz, temos a presença também de farinha, temos a presença de sal, temos a presença também de alguns enlatados. Então eu quero começar te dando uma dica para a gente organizar por grupamento os alimentos. Por exemplo, nós temos aqui um arroz e se a gente perceber, temos aqui outros pacotes de arroz que estão organizados. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode alinhar todos eles prestando atenção em relação à data de validade. Esse daqui, por exemplo, dia 22 de novembro, esse daqui dia 21 de novembro e esse daqui dia 22 de novembro. Então, como devemos fazer? Pegamos o que está com o menor prazo de validade e colocamos ele por cima. Porque aí, conforme você for preparando aqui esse arroz, você vai utilizando os que estão mais próximos de serem vencidos e não aqueles que têm um prazo maior de validade. Então você pode ir organizando por grupamento. Mesma coisa vai servindo, por exemplo, com macarrão, tá certo? Vai servindo também com feijão, vai servindo com os outros alimentos que estão presentes aqui. O interessante é que você vai colocando macarrão junto com os outros tipos, tá certo? Lembrando que após consumido, após aberto, ele precisa ir para um pote fechado, uma vez que ele aqui acaba acumulando alguns parasitas, alguns insetos e eles podem acabar trazendo malefícios para a saúde, certo? Enlatados também, a gente precisa prestar atenção em como está o formato da latinha, se não está apresentando nenhum amassado, tá certo? Se não está apresentando ferrugem. Caso você perceba isso daí, ele deve ser descartado, porque ele já apresenta risco durante o seu consumo. Lembrando daquele mesmo esqueminha, colocando os que estão mais próximos da validade na frente e os que têm um prazo de validade maior atrás. Lembrando também que depois de aberto, ir para a geladeira e ele tem um prazo para consumo de até 7 dias, tá? Na geladeira. Isso, na geladeira. Temos também aqui a presença de alguns leites, então a gente faz aquele mesmo esquema, tá certo? Organizando sempre por grupamento, tendo cuidado em relação ao formato das latas. Devemos ter um cuidado redobrado em relação aos molhos,
porque eles podem acabar rasgando com facilidade se estiverem sofrendo pressão de um alimento que tenha, né, uma quantidade maior, tipo um pacote de feijão, até mesmo uma latinha. Então, após aberto, devem guardar também na geladeira. Existe algum outro local que você costuma armazenar alimentos aqui na sua casa? Existe, sim. Então vamos lá dar uma olhada? Aqui, Jefferson, é outro lugar que a gente guarda alimentos também. Sim, pelo que eu estou vendo aqui, então, é um local onde vocês armazenam lanches, bolachas, biscoitos. É interessante a gente utilizar o mesmo esqueminha. Prestar atenção no prazo de validade, para que eles não ofereçam nenhum mal para quem consuma, desde que vencidos. Organizar mesmo por segmento, bolachas de um lado, biscoitos de outro, tá certo? E lembrar de, quando eles estiverem assim abertos já forem consumidos, armazenar sempre na geladeira, na primeira prateleira que tem, tá certo? Que é onde devem ficar algumas sobras de alimentos, porque uma vez aqui armazenados, eles podem ter a presença de alguns insetos, ou até mesmo podem desenvolver alguns micro-organismos que, quando consumidos, fazem mal à saúde, tá? Então lembrando, devem ir para a geladeira, esses que estão abertos, tá? Prestar atenção também se eles não estão furados, não estão com nenhum tipo de... não estão abertos, porque desde que eles estejam abertos, eles precisam ir para outro recipiente, de preferência um pote fechado, tá? Temos aqui a presença também de alguns produtos como a aveia. Então, pelo que eu estou vendo, eles já estão organizados de acordo com o seu tipo. Temos a aveia em flocos e também em flocos finos. Então, a gente faz essa referência, tá certo? Em relação ao prazo de validade. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês prestem bastante atenção na validade dos produtos, preste atenção também se eles não estão abertos ou rasgados, uma vez que isso pode fazer com que eles acabem armazenando micro-organismos ou até mesmo que ele acabe estragando com mais facilidade. Lembrando que uma boa alimentação, um bom estado de saúde, ele também é refletido no armazenamento dos alimentos. Muito obrigado e até a próxima. Nossa, Nutri, bacana, adorei. Um beijo, amor. Olha só, o primeiro Biesp está promovendo aulas de defesa pessoal para crianças carentes. Nossa equipe acompanhou uma aula do projeto que tem como objetivo diminuir a criminalidade na infância. Vamos ver. Os golpes de jiu-jitsu são ensinados em um tatame dentro do batalhão. Os pequenos atletas aprendem a arte marcial vendo de perto a rotina dos policiais. Toda terça e quinta é a mesma coisa. O espaço do batalhão recebe essa turminha aqui. O projeto começou com 12 crianças e hoje já são 36 pequenos guerreiros. Questão de disciplina e lutar assim mesmo. É muito legal assim. Nós treinamos muito e aprendemos muitas coisas. Aqui é muito bom porque o professor ensina muito, a pessoa se defende, que ficar em casa sem nada para fazer, eu prefiro ficar aqui na aula de jiu-jitsu. Porque a gente aprende a se defender e lutar em torneios para a gente ganhar medalha. Sempre fazer um esporte bom. O projeto Amigos do Primeiro Biesp começou ano passado. A procura foi tão grande que o batalhão teve que aumentar as vagas. Hoje a sala cheia mostra que a iniciativa deu certo. O projeto tem um objetivo de evitar a criminalidade na infância. Isso é importante porque é uma integração com a sociedade e que a gente pode até no futuro mudar o destino deles. O comandante do batalhão tem uma preocupação, né, desse tempo ocioso que as crianças do bairro ficam fora da escola. Essas crianças estudam à tarde e esse período da manhã, boa parte delas ficavam ociosas na rua. Então, com a preocupação de não perdê-las para o tráfico de droga ou para o mundo do crime, né, como acontece com uma parte, o comandante criou o projeto e deu um sucesso. Com as aulas, as crianças acabam aprendendo bem mais que defesa pessoal e vai além do desenvolvimento corporal. A prática do esporte molda o comportamento dos pequenos. Mostrar para eles um pouco de uma arte marcial, que é uma responsabilidade que a gente sempre passa para eles, o estilo da responsabilidade para eles, mas que, graças a Deus, vem dando certo. Hoje o comportamento deles são muito diferente para o que eles deram iniciativa aqui no começo do projeto, então muitos deles estão se destacando aos poucos. E essa mudança foi percebida por Márcia. Ela sabe o bem que o projeto fez aos netos. É isso, é um projeto muito importante, uma iniciativa excelente que teve aqui no Biesp, até porque a maioria das crianças aqui não tem condições de pagar um esporte, para praticar um esporte, e termina ficando em casa, ociosas. O comportamento deles tem mudado demais. Eu tiro pelos meus 2 netos, que estão bem calmos, estão mais obedientes. Então eles estão aprendendo a ter disciplina, ter responsabilidade com o horário de vir para o treino, obediência. Tudo isso está se ensinando nesse projeto e eu estou gostando muito.
Muito bacana esse projeto, parabéns à Polícia Militar. Gente, o Cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência. Não esquece que amanhã, 1h45, estou aqui de volta. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.